12 Finalmente, embora, como disse, o rosário de faltas e irregularidades nesta querela pudesse ser muito longo, os juízes também não respeitaram as normas legais, que fixavam as segundas e as quintas-feiras como datas oficiais para as diferentes comissões e assembleias dos tribunais de justiça. Assim o fixa a MIS, na sua ordem terceira, capítulo 1. Enquanto durou o meu treino para esta missão, tive oportunidade para investigar em numerosas fontes, observando como, até hoje, entre os comentaristas e mais doutores e estudiosos desta parte da Bíblia, não existe acordo quanto aos responsáveis pelo julgamento e posterior condenação à morte do Nazareno. Para muitos, fundamentalmente autores judeus, o sinédrio daquela época gozava da prerrogativa da pena capital. E se Jesus de Nazaré dizem foi executado ao estilo romano, é porque não havia conflito entre eles. 1. Para outros, o Conselho Supremo da Comunidade Israelita, o Sinédrio, podia julgar mas nunca aplicar e executar a pena máxima. Neste pressuposto, as castas sacerdotais não tiveram outro remédio senão procurar Pôncio Pilatos, para que confirmasse a sentença. 2. Nunca consegui entender a razão destas diferenças de critério, pelo menos entre os comentaristas e escritores católicos. A maioria manifesta-se de acordo com o misterioso e dificilmente comprovável acontecimento da ressurreição de Jesus, sempre dentro de um ponto de vista histórico-científico, e, no entanto, correm rios de tinta a favor e contra a jurisdição penal do Sinédrio. Se o assunto fosse verdadeiramente aprofundado, além das numerosas referências históricas sobre o poder de Roma e dos seus procuradores, se observaria que, tendo em conta o ódio de Caifás e dos seus correligionários por Jesus, bem fácil teria sido ditar a pena de morte e executá-la sem mais demora. O fato indiscutível da sua visita à Fortaleza Antônia e a submissão geral judaica ao juízo de Pilatos evidencia uma questão objetiva. Era Roma quem, definitivamente, tinha a última palavra. Nos casos das mortes de Estevão, ano 36 da nossa era, e de Tiago, um dos irmãos de Jesus de Nazaré, ano 62 depois de Cristo, muitos dos defensores da culpabilidade romana na execução do mestre da Galileia quiseram ver duas provas decisivas dessa capacidade legal do Sinédrio para ditar e executar sentenças máximas. Entendo, porém, que ambas as lapidações ou apedrejamentos, levados a cabo, efetivamente pelo Sinédrio, aconteceram em períodos nos quais a província romana da Judéia se encontrava temporariamente sem procurador. No ano 26, Vitélio enviou Pilatos a Roma para prestar contas ao imperador Tibério e em 62, segundo narra Flávio Jósefo, Antiguidades, XX, 197 segos. O procurador romano Festo acabava de morrer e o seu substituto, Albino, não chegara ainda à Judéia. Assim pensavam e escrevem, entre outros, autores como S. Zeitlin, The Crucifixion of Jesus Reexamined, H. Mantel, Studies in the History of the Sanhedrin, P. Winter, On the Trial of Jesus, J. Carmichael, The Death of Jesus, D. Flusser, J. Isaac, H. Cohn, W. R. Wilson, Catus Polium Longo et Coetera. N. Do M2 Entre os defensores desta segunda hipótese encontram-se, por exemplo, Blinzer, O Processo de Jesus, Jeremias, E. Losse, Sunedrion, Strackbillerbeck, Mommsen, Hermisch Strafest, Sherwin White, Roman Society and Roman Law in the New Testament, Astrobel, Die Stunde der Wahrheit, E. Schurer, et Coetera. N. Do M. Existe, ainda, outra opinião. Se o Sinédrio tivesse gozado verdadeiramente dessa capacidade legal para aplicar e consumar a pena de morte, por que não foi Jesus executado ao estilo judeu? A lei judaica, mais uma vez, era muitíssimo cuidadosa neste aspecto. Na ordem quarta, capítulo 7, a MIS diz textualmente: o tribunal podia infligir 4 tipos de penas de morte: a lapidação, o abrasamento, a decapitação e o estrangulamento. Geralmente, a lapidação ou apedrejamento era a pena mais dura. Era aplicada, e continua a citar a lei hebraica, aos seguintes: ao que ter relação sexual com sua mãe ou com a mulher de seu pai ou com a nora ou com um varão ou com um animal, a mulher que atraia-se um animal, para copular com ele, o blasfemo, o idólatra,
o que oferece os seus filhos a Moloque, um ídolo, o nigromante, o adivinho, o profanador do sábado, o maldizente do pai ou da mãe, o que copula com uma jovem prometida, o que conduz uma pessoa à idolatria, o sedutor, que leva toda uma cidade à idolatria, o feiticeiro e o filho obstinado e rebelde. Quanto ao abrasamento, que tive a oportunidade de contemplar na minha segunda grande viagem, a lei estabelecia que eram réus de tal execução o que tinha relação sexual com uma mulher e com sua filha e a filha do sacerdote que tivesse fornicado, depois de ter contraído matrimônio. Morriam decapitados o homicida e os habitantes de uma cidade apóstata. Por último, a pena de estrangulamento recaía nos seguintes: naquele que fere seu pai e sua mãe, no que rapta uma pessoa em Israel, no ancião que se rebela contra a sentença do tribunal, no falso profeta, no que tem relação sexual com a mulher de outro, no que levanta falso testemunho contra a filha de um sacerdote ou se deita com ela. Admitindo, por consequência, que o Sinédrio tivesse tido poder para executar Jesus, e se as acusações mais importantes eram as de blasfemo, falso profeta, mágico e profanador do sábado, lógico teria sido que os hebreus o tivessem lapidado ou estrangulado. Porque pediram então a morte por crucifixão. Em minha opinião, só pode obedecer a uma dupla causa. Primeira, porque o tribunal sabia que era o procurador romano quem devia decidir. Segunda, porque naquele simulacro de julgamento a maior parte dos juízes eram saduceus. Por outras palavras, a ala dura das castas sacerdotais. Caifás era um deles e soube ganhar para si um importante grupo, que foi o que assistiu à sessão matinal do pequeno sinédrio. Como já referi, os saduceus, qualificados nos Atos dos Apóstolos 5:17, como o círculo do sumo sacerdote Caifás, estavam em aberta oposição aos fariseus, desfrutando de uma teologia e código penal próprios. Se o tribunal fosse constituído por uma maioria de fariseus, possivelmente as coisas seriam muito diferentes e Jesus teria terminado a vida apedrejado ou estrangulado. Mas a morte por crucifixão era muito mais vil e humilhante do que as ditadas pela lei mosaica, e é quase certo que a maioria saduceia penderá para esta, refinando até ao limite o seu ódio contra o impostor. No entanto, a dúvida continuava a agitar-se no meu cérebro. Por que razão os inquisidores tinham gritado e voltariam a gritar perante Pôncio Pilatos pela pena de crucifixão? Só quando tive conhecimento das acusações que, efetivamente, figuravam num dos pergaminhos que Caifás levava pude deslindar o mistério. Mas antes, um fato totalmente imprevisto ia obrigar-me a alterar os planos de Cavalo de Troia. Faltavam poucos minutos para as 8 da manhã quando a reduzida comitiva deixou para trás o bairro alto de Jerusalém. Cavalo de Troia acreditara desde o começo que o encontro dos sinedristas com o procurador romano se daria, precisamente, no portão e no túnel da fachada ocidental da Torre Antônia, aquela por onde eu tivera acesso, na companhia de José de Arimateia. Mas não foi assim. Caifás e os saduceus atravessaram diante do muro de proteção situado na frente do fosso e, sem hesitar, viraram a esquina noroeste, em direção a uma outra porta de entrada do quartel-general de Pilatos na Cidade Santa. Eu tinha combinado com Pilatos e o seu primeiro centurião, Civilis, que a minha entrada na fortaleza se faria pelo posto de guarda. Durante uns segundos, enquanto o meu cérebro procurava a solução, deixei-me arrastar, quase por inércia, pelo pelotão. Ao virar aquela esquina de Antônia, a súbita presença do ancião José de Arimateia e de um jovem hebreu fez que esquecesse momentaneamente as minhas dúvidas. José, logicamente, estava a par dos passos de Jesus e do sumo sacerdote. Embora não o tivesse visto no julgamento, deduzi que os seus contatos o mantinham devidamente informado. O fato de estar ali era uma prova. Caifás deve ter visto José. Passou praticamente a seu lado. No entanto, nem sequer o saudou. O ancião, ao descobrir o mestre, angustiou-se. Embora, possivelmente, estivesse informado também da tortura a que fora submetido, ao verificá-lo por si mesmo empalideceu. Sem levantar muitas suspeitas fui ficando para trás, até me reunir com ele e o seu companheiro. E assim seguimos o pelotão.
Arimateia, que parecia ter perdido as esperanças que tentara incutir-me no pátio da casa de Anás, ao notar a minha desconfiança pela presença do jovem desconhecido, instigou-me a falar abertamente. Quem o acompanhava era um dos correios de Davi de Zebedeu. Estava ali, segundo me explicou, para transmitir as últimas notícias ao corpo de emissários, que fora centralizado por David no acampamento de Getsemane. Desta forma, à medida que nos aproximávamos da porta norte da Torre Antônia, José e o emissário puseram-me a par da sorte que tinha tido os restantes discípulos e aqueles de que não tinha notícia alguma desde a prisão. A maior parte dos gregos e discípulos que foram testemunhas da prisão do Mestre, no caminho que percorre a encosta do Monte das Oliveiras, acabou por voltar ao jardim de Simão, o leproso, despertando os 8 apóstolos e outros adeptos, que permaneciam alheios àquilo que, entretanto, se passava. Minutos depois, era um muito jovem João Marcos que corria até o cimo do Monte das Oliveiras, para avisar Davi de Zebedeu, que continuava de guarda e à margem dos últimos acontecimentos. Após uns primeiros instantes de natural confusão, o grupo concentrou-se em torno do moinho de pedra situado à entrada da herdade, iniciando-se viva discussão. O chefe dos apóstolos, André, estava de tal modo confundido que não foi capaz de dizer nada. E foi Simão, o zelota, quem, por fim, acabou por se empoleirar no muro do lagar, falando aos seus companheiros para que pegassem em armas e se lançassem na perseguição dos guardas, libertando Jesus. Segundo o correio, testemunha ocular dos acontecimentos, quase todos os presentes naquela madrugada no jardim, à volta de meia centena, corresponderam com veemência ao incitamento do revolucionário Simão, membro ativo, como insinuou em outra altura do grupo clandestino e terrorista dos zelotas.